Prepare-se para uma jornada transformadora. Uma jornada que vai transformar a sua vida espiritual, emocional. E em cada dia será um novo passo rumo a uma vida de fé, de propósito e de ação. Você será inspirada a viver o que Deus tem para você. Marisete, como assim? Isso mesmo, vamos voltar às nossas lives todos os dias, não. Segunda, quarta e sábado, 6h55 da manhã, para você ter tempo de estar aqui conosco. Nós queremos estar com você nessas manhãs para inspirar você a manter uma história de fé. História de fé, de força, de coragem, pela oração. Movida pela coragem de ser uma verdadeira e um verdadeiro guardião da sua casa, da sua família. Você vai estar alicerçado nos princípios da palavra de Deus. Então você precisa estar aqui conosco todos os dias. Quarta, segunda, quarta e sábado. Isso mesmo. Eu quero você aqui conosco. E por isso eu quero que você pegue esse aviãozinho e convide as pessoas. Eu sei que hoje é feriado em algumas cidades, mas esteja conosco para que você possa estar compartilhando com um amigo essa palavra de hoje, tá? Será uma palavra breve, mas será uma palavra que veio do alto, do trono do Senhor. A degustação do Café com Deus Pai é uma forma que eu encontrei também de estar levando a palavra de Deus até você. Mas eu sei que você tem pessoas aí que você pode enviar essa live para que recebam um renovo. Quantas pessoas estão precisando desse renovo, dessa palavra? E você pode ser esse canal que o Senhor quer usar para que essa palavra de Deus chegue até alguém, liberte, cure, tire a pessoa muitas vezes até do suicídio. Uma pessoa que está ali pensando em se suicidar e você envia essa palavra, entendeu? Seja esse canal de bênção na vida de alguém. E a palavra de Deus para você hoje, deixa eu baixar um pouquinho aqui. O processo é tão importante quanto a promessa. A promessa de quem, Marisete? A promessa de Deus, porque a promessa dele é a única que não falha, tá? E hoje, dia 8 de dezembro de 2025, permita-se ser moldado por Deus. Permita-se ser moldado por Deus. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel 16:13. Essa passagem fala do momento que Davi foi ungido. Mas ele não foi ungido e imediatamente se tornou rei. Ele foi ungido para se tornar o rei. Mas a jornada, a caminhada até lá foi longa. Mas Davi não mudou. Ele simplesmente empoderou-se do Espírito Santo de Deus, que entrou em sua vida. E Davi, a partir daquela unção, que honra! Minha amiga Séries, que prazer tê-la aqui, seja bem-vinda. Nosso devocional é toda quarta, segunda, quarta e sábados, 6h55 da manhã, seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus, levando a palavra de Deus até as pessoas. Então, que essa mensagem possa ser transformadora. Que você receba hoje o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo de Deus, quando você aceita Jesus, ele habita em você, ele faz morada em você, porque nós somos partículas desse Deus. Nós temos o DNA de Cristo em nós, nós somos filhos amados desse Deus grandioso. E ele tem algo grandioso para mim e para você nessa semana. Então eu quero que você entenda
Quando Samuel ungiu Davi como rei, algo extraordinário começou a se despertar, a desenrolar na vida desse jovem. O jovem pastor, ele era pastor de ovelhas. Davi abraçou com fé as palavras proféticas liberadas sobre ele. E hoje eu quero que você receba aí, onde você está, as palavras liberadas sobre você. Uma palavra de fé, de propósito, de ação, de coragem, para que você se torne cada dia mais essa pessoa cheia do poder e do Espírito Santo de Deus, né? Sobre essa nova unção, o Espírito Santo de Deus passou a orientar Davi, desvendando os contornos de um destino grandioso que Deus tinha traçado para Davi. Eu e você temos esse Espírito Santo habitando em nós. E Deus tem algo a fazer em nós e através de nós. Então você tem que entender uma coisa. Olha quanta honra, BR Solar, lá de Água Boa, minha amiga Zenilda, esteja bem-vinda. Que honra ter vocês aqui. Compartilha com os amigos essa live para que nós possamos levar essa mensagem. Eu estou falando aqui sobre o dia que Samuel pegou o chifre, tivemos uma interrupção. Samuel pegou o chifre cheio de óleo e ungiu a cabeça de Davi. Ungiu a cabeça de Davi para ser rei, mas não foi naquele momento que Davi já se tornou rei. Existiu uma caminhada, mas as palavras proféticas do profeta foi liberada sobre Davi. E aquela unção veio sobre ele. O Espírito Santo de Deus começou a orientar Davi a partir de então. Mas o destino estava traçado. Existia um plano de Deus para a vida de Davi. E existe um plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não importa a caminhada, o processo. Ele é tão importante quanto a promessa. A promessa era ser rei, era se tornar rei. Mas existia um processo, uma caminhada. E a unção poderosa do Espírito Santo passou a orientar Davi. E eu e você temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós podemos caminhar na direção do nosso propósito. Porque Deus tem algo para a minha vida. Deus escreveu algo grandioso que só eu posso fazer. E Deus escreveu algo grandioso que só você pode fazer. Nós somos únicas. E tudo que Deus tem para mim é meu. Não vai ser transferido para outro. Deus não vai transferir, porque Ele já escreveu na minha história, o meu destino, o que eu vou fazer. E à primeira vista, amado, tudo parecia seguir como antes. Davi continuava a cuidar de ovelhas do seu pai, sem imaginar que naquele cotidiano, aparentemente normal, estava sendo forjado para viver a realeza, para se tornar rei. Cada dia no campo, enfrentando desafios como defender o seu pequeno rebanho contra urso, leões e até enfrentando Golias, eram etapas cuidadosamente orquestradas por Deus para prepará-lo para um grande governo, o governo de Israel. Eu sei, eu e você muitas vezes podemos achar que está sendo doloroso demais, difícil demais, mas Deus está nos preparando para algo grandioso. E Ele é Pai, Ele quer nos preparar, Ele quer nos deixar pronto para receber o que Ele tem para nós. Nós precisamos estar preparados. Mas eu lhe confesso que eu tenho passado grandes desafios. E eu tenho perguntado para o Senhor. E tem dia que eu quase desfaleço. Que os gigantes estão grandes demais. Mas eu me lembro do tamanho do meu Deus. Eu falo, esse gigante não é maior do que o meu Deus. Ele não vai me derrubar. Ele não vai me vencer. E eu continuo avançando na presença do Senhor. Porque se eu não tivesse Ele, eu não suportaria. Se eu não tivesse o Senhor, talvez eu não aguentaria as batalhas diárias. Mas eu me lembro que o meu Deus está me preparando para viver algo extraordinário. Saiba que do mesmo modo, as promessas que Deus lhe fez se cumprirão. Ela vai se cumprir na sua vida, na minha vida. Entretanto, amados, o tempo do processo é tão importante
quanto o cumprimento da promessa. Isso mesmo, é uma jornada de aprendizado, de treinamento. Ei, você está sendo forjado para algo grandioso. Você precisa entender que não vai ser fácil. Muitas vezes vai ter fornalha, vai ter deserto, vai ter boca de leão. Mas Deus não vai permitir que esse deserto te mate. Ele não vai permitir que o fogo te queime. E Ele não vai permitir que o leão te coma, porque você vai sair dessa fornalha mais forte, mais puro. É isso que Deus quer. Ele está nos preparando para o cumprimento da promessa. Contudo, para que esses sonhos se concretizem, existe um tempo determinado por Deus. Existe um tempo determinado por Deus. Um período de preparação, de maturação, para que você esteja maduro e preparado o suficiente para viver debaixo da poderosa mão de Deus, aquela promessa, aquele propósito naquele tempo. Tudo que você vive tem um grande propósito quando você está alinhado com a vontade do Pai, pois o tempo de preparo é necessário para moldar nossas intenções e forjar o que, amados? O nosso coração. Ei, porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem pode... Então, a palavra de Deus fala que tudo que tiver que guardar, guarda o quê? O seu coração. Você precisa guardar o seu coração. Deus, Ele está preparando você, está me preparando para moldar o que? As nossas intenções e forjar o nosso coração. Ele não vai colocar nada na minha mão e na sua mão no tempo fora do tempo. É tudo no tempo certo. É tudo no tempo adequado. Então, nós precisamos estar pronto para viver isso. Nós precisamos passar pelo processo, né? É necessário moldar as nossas intenções. É necessário forjar os nossos corações para que possamos estar pronto para viver tudo isso. Portanto, amados, hoje eu convido você mesmo que está aí do outro lado, convido você a enfrentar esse processo de maneira diferente. Como assim, Marisete? De maneira diferente, pois para alcançarmos as promessas, precisamos passar por esses processos sem desanimar, fugir ou reclamar. Saiba que em Deus, né? Que é Deus quem está esculpindo. Esculpindo é um artesão ali, ó, esculpindo o meu caráter, o seu caráter e preparando-nos para um futuro extraordinário. Mas para isso, eu e você precisamos crer que Ele vai preparar o espiritual, que Ele vai preparar o emocional e que cada dia será um novo passo rumo à vida de fé, de propósito e que Ele tem para nós. Então, amados, eu quero convidar você, eu quero inspirar você a colocar todos os dias uma palavra de Deus no seu degustar, que você tenha esse devocional, que você leia, que você rumine a palavra, que você busque ler a Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui, ó, Mulher de Fé, e eu quero falar para você, ó, o que está escrito? Descansarei em ti, Senhor, como os lírios do campo. Ei, Deus tem algo grandioso para minha vida e para a sua vida. E a palavra dele, é um reino de justiça, de paz. E eu quero ler aqui, está escrito em Isaías 32:16. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e a confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. É isso que Deus quer pra gente. A palavra dele nos garante isso. Então, existem momentos que a gente vai estar atribulado, porque a palavra dele também diz: ei, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, a palavra de Deus hoje é essa. Isaías 32:16, 19. O fruto da justiça será paz,
E o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descansos. Saindo de um avião em Calcutá, na Índia, fiquei impressionada com a tristeza e a angústia incomparável daquele lugar, e observei as pessoas em todos os lugares clamando por ter a necessidade atendida. E não havia ninguém para ajudá-las. Parecia que nada faria diferença no horror que rodeava aquele lugar, Calcutá. Ela me disse, eu me senti impotente e desanimada. No dia seguinte, visitei a casa da Madre Teresa para crianças abandonadas, bem como seu lar para aqueles que estavam morrendo. A única palavra para descrever esses 2 dias foi lugar de paz. Lugar de paz. As crianças estavam felizes, satisfeitas, limpas, alimentadas, saudáveis, no lugar onde muitos estavam bem perto da morte. Havia uma sensação de calma que permeava a atmosfera. É isso mesmo. Deus vai te levar a viver em paz no meio da guerra. Porque Ele é Deus, é Ele que cuida de você. Ele que guarda a sua casa, Ele que guarda a sua família. É Ele que guarda você. Então, amados, eu tenho pedido para Deus pessoas ao meu lado que consigam me levar para disseminar a mensagem, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela veio para nos dar acalento no momento de dor. Ela veio para nos dar paz no meio da guerra. E você precisa ser discípula do Senhor, levar ao outro essa mensagem. E eu quero criar um produto, eu quero criar maneiras que eu possa levar isso até as pessoas. A palavra de Deus, cada dia mais, é necessária na vida das pessoas. É muito difícil hoje você olhar para tudo que está acontecendo aí fora e ficar inerte. Nós precisamos levar a mensagem. Levar a mensagem porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma que você tira do suicídio, da garra de Satanás. Então eu e você precisamos ir. Olha a história dessa mulher, irmã Dulce. Ela ecoa pela eternidade. Porque essa mulher, no meio da guerra, ela levava pessoas para ter momentos de paz na presença de Deus. Da bondade do coração dela. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui de Cristo. Então nós precisamos, estou falando aqui de tábua de igreja, estou falando de igreja, que somos nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou igreja, você é igreja. Deus não habita em templos de barro, Ele habita em mim e em você. Eu estou falando aqui da sensação incrível de ver, ela fala, com os meus próprios olhos, que a obra da justiça será a paz de Deus. Deus abençoe a todos aqueles que trazem paz à humanidade, mesmo em meio ao caos. Então, que eu e você sejamos esse agente, um agente que leva a paz de Cristo no meio da guerra, no meio da desolação, no meio, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, no meio daquela tragédia. Agentes de paz estavam ali levando conforto, levando ajuda material, ajuda, né? Mas também espiritual. Porque sem a palavra de Deus, você não tem fé, você não tem esperança, você não tem motivação. O emocional está abalado. Então nós precisamos equilibrar o tripé. Corpo, alma e espírito. Nós precisamos levar alimento para tudo isso. Para o corpo, para a alma e para o espírito. Nós precisamos cuidar do espiritual, do emocional das pessoas. Então, como eu vou fazer isso, Marisete? Pregando a palavra. A fé, acendendo a chama da fé das pessoas de volta. Então, que nessa manhã nós sejamos esse agente. Lembre-se bem, Davi foi ungido rei, mas ele não se tornou rei imediatamente. Ele teve que viver o processo.
Você confia? Eu confio. E eu quero ler também Isaías 26:4, que diz assim: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. A ti rendemos graça, Deus, porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Obrigada, Senhor, por ser misericordioso conosco. Obrigada porque o Senhor confiou em mim antes que eu chegasse à terra. O Senhor me criou, o Senhor me gerou, me teceu no ventre da minha mãe, porque o Senhor já tinha um plano, um projeto para a minha vida. E o projeto do Senhor não vai falhar. Por vezes eu desmereci a sua confiança. Não acreditei no Senhor em alguns momentos de angústia, de dor, e nem nas suas obras, mas hoje eu ativo elas aqui, em mim, uma confiança plena que o Senhor vai cuidar dos detalhes. Mesmo que haja fornalha, mesmo que haja cova dos leões, mesmo que haja deserto e tribulação, eu sei que o Senhor está comigo. Pai, obrigada. Eu convido você a viver o reino de Deus pelo Senhor, para que as pessoas possam também, através de você, sentir paz. Que o ambiente mude quando você chegar nele. Que você possa ser um agente de Cristo, porque Ele habita em você. Se você o convidou para fazer morada em seu coração, confie no poder que Ele colocou em você, na autoridade dada por Deus, que você expulsará demônios, que você pisará na cabeça de Satanás, e você vai dar uma ordem a ele hoje. Ei, pega toda a sua bagagem, pega tudo que é seu, pega tudo que você trouxe e sai, bate retirada da minha casa, da minha família, da minha vida, dos meus negócios. Pega tudo que é seu, eu te dou uma ordem agora e vá pro inferno, que é o seu lugar. Sai da minha casa, sai da minha família, tira a sua mão suja da vida dos meus filhos. Eu não aceito mais. Tira a mão suja de tudo que é meu e bate em retirada. Em nome de Jesus, sai. Você vai dar essa ordem, porque Deus já te deu autoridade para expulsar demônios. Deus já me deu autoridade para expulsar e para não aceitar que Ele toque em nada que é meu. E eu reconheço hoje, aqui, vamos orar, que eu sou um grande doador, que eu sou uma grande generosa doadora do amor de Deus. Quanto mais eu faço, Deus vai me capacitar para fazer. Maior é o meu transbordo na vida de outras pessoas. Eu e você podemos transbordar na vida das pessoas. Que o Senhor possa te levar aí, aonde você está, a ser um instrumento dele na terra. Mentalize agora, mentalize e lembre-se bem da palavra que está lá em Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então não aceite o que o mundo quer que você seja entregado em você. Transformai-vos pela renovação da sua mente, porque a guerra é aqui na mente. Tá? Então fortaleça a sua fé e viva o propósito de Deus para você. Eu mentalizo agora que eu sou uma pessoa que foi criada pelo Deus Todo-Poderoso. Então eu sou filha amada dele. Eu tenho o poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Isso mesmo. E vou criar grandes movimentos para acelerar o tempo, para que você, para que muitas outras pessoas conheçam esse amor e desfrute a vida e mova-se em direção a salvar gerações, porque a palavra de Deus diz: se você mudar, você vai mudar gerações, você vai mudar a sua geração, você tem o poder de escolher bênção ou maldição para você e para a sua geração. Pedro vai te levar. Chama ele. Chama, ele falou que vai. Desfrute a vida que Deus tem para você, que moverá gerações, movimenta grandes ações. Eu confio plenamente no Senhor. E você? Existe uma forma de você viver isso, mesmo no meio da guerra, você viver paz. Sabe como? Conhecendo a Cristo, confiando nele, tendo fé, propósito
e ação, Ele vai te levar em direção a isso. Ei, eu te convido hoje para viver uma história de fé e propósito, colocar-se em ação. Que você seja inspirada por histórias de mulheres e homens de Deus da Bíblia, fortalecida pela oração, que te moverá pela coragem de ser uma verdadeira e um verdadeiro guardião da palavra de Deus. No seu lar, na sua vizinhança, aí onde você estiver, porque você pode hoje compartilhar essa live com milhares de pessoas. E lá no nosso canal do YouTube, se inscrever, compartilhar as mensagens que já estão lá. Eu confio plenamente em Deus e eu sei que Ele pode fazer. Ele pode fazer. Amados, Marisete, a sua vida está um mar de rosa, amor? Não. Mas eu tenho um Deus que está cuidando de mim. No meio da tribulação eu tenho paz. Eu quero deitar e dormir, descansar, porque o Senhor é comigo e Ele disse, Ele já me prometeu. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ei, Ele vai cuidar de você. E no meio do caos você vai descansar, você vai ter paz. Não se preocupe. Onde Ele chega, a paz. Então nós precisamos render graça a esse Deus hoje, agradecer, reconhecer que nós somos filhos amados de Deus. Faça uma lista hoje com 10 motivos pelos quais você confia em Deus. Mentalize-os e seja grata. Seja grato. Eu vou medir, eu vou. E seja grato. Eu quero que você entenda, Deus tem algo grandioso para você. Deus tem algo grandioso para mim. E eu quero que você entenda isso. Ele vai cuidar de você. Como está escrito aqui nessa palavra, Isaías 32, 16, 19. A paz do Senhor e a justiça dele vai te permitir viver no meio do caos em paz. Você é um agente do Senhor. O reino da justiça. Ei, vejam, um rei reinará com retidão. Os princípios governarão com justiça. Os príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. É para isso que Deus nos levanta. Para que nós sejamos esse abrigo no deserto, para que nós sejamos essa água numa terra seca. Ei, Deus te chama hoje como discípulo para levar essa mensagem, compartilhar essa mensagem, levar para homens e mulheres que estão aí perdidos, com depressão, ansiedade, lutando guerras tremendas que eu e você não sabemos, mas que nós podemos ser uma mensagem do Senhor. Amados, passar pela ansiedade, pela depressão, é a pior coisa que tem na terra. Tem pessoas se suicidando. Eu recebi uma notícia dentro do nosso grupo de oração, semana retrasada, uma jovem de apenas 19 anos, dentro de um condomínio, aqui em Várzea Grande, tirou a própria vida, deu um tiro na sua cabeça. Isso é depressão, isso é ansiedade. Isso é o que o mundo está nos dando, Satanás. Ei, a palavra de Deus para mim e para você hoje é: queira viver debaixo da poderosa mão de Deus. É só lá que existe refúgio e refrigério no meio da guerra que nós estamos vivendo. Se você não conhece o Senhor, você precisa conhecer. Eu estou de pé porque eu conheço o Senhor, porque senão eu não estaria. Eu tive, amados, uma crise não, eu fui diagnosticada com esgotamento físico e mental. Burnout, isso mesmo, depressão, ansiedade. Você vivendo dias difíceis, mas uma coisa eu quero te falar, nenhum dia sequer eu saí debaixo da poderosa mão de Deus. O Senhor é o meu Deus e o meu Pai. Ele cuida de mim. Porque
Davi já teve depressão. Elias teve depressão. Quem sou eu? Quem é Marisete para não passar por isso? Então eu quero te falar, mesmo no meio da dor, no meio da luta, no meio da tribulação, lembre-se bem, o Senhor te chamou para você ser retidão. Porque a palavra de Deus fala que você pode até andar na roda dos escarnecedores, mas você não será um deles. Você não vai sentar na mesa dos escarnecedores. Você vai ser luz das trevas. Foi para isso que Deus te chamou. Ei, Deus te chamou para ser luz nas trevas, para ser fonte de água viva numa terra seca. Deus te chamou para quê? Deus te chamou para ser luz nas trevas. Deus te chamou para ser uma fonte de água viva numa terra seca. Deus te chamou para ser uma grande rocha que vai dar sombra no deserto. Deus não te chamou para sentar na roda dos escarnecedores, não. Deus te levantou para ser luz na escuridão, para ser paz no meio da guerra, para você trazer as pessoas para o momento de paz. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão a mensagem que você tem para pregar. Lembre-se bem, a mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com a facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Ei, ele pode até achar, mas todos o conhecem. E ele é sem caráter, e ninguém mais vai honrar quem não tem caráter. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Porque se ele só pensa nele e esquece os demais, ele está só fazendo maldade. Ele pratica a maldade e espalha mentira sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas, mas ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, o necessitado, aquele que confiou nele, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre, faz plantios nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Ei, você é nobre, você tem praticado a nobreza, mesmo no meio da guerra, você estará em paz. O Deus da justiça e da retidão vai cuidar de você. O Deus Todo-Poderoso vai te levar a viver, em paz no meio da guerra, a beber águas vivas. Isso mesmo. E eu quero falar para você, Deus te chama para você viver no esconderijo do Altíssimo, contra o vento, contra a tempestade. Ele é um abrigo contra as tempestades. Ei, Deus te chama hoje para que você beba da água viva numa terra seca e viva debaixo de uma sombra, de uma rocha eterna, que mesmo no deserto você vai estar guardado. Então é isso que Deus quer. E eu quero que você entenda, como a palavra de Deus falou, permita-se ser moldado por Deus. O processo é tão importante contra a promessa. Davi foi ungido pelo profeta Samuel, mas não foi depois da unção imediata que ele se tornou rei. Não foi. Ali ele recebia o Espírito Santo de Deus, que apoderou-se de Davi, e Samuel voltou a Ramá. E Davi voltou para o campo, cuidar das ovelhas. Mas lá, Davi estava sendo preparado, transformado,
para viver o reinado, para se tornar o governador, o rei de Israel. Mas Davi, antes disso, ele foi preparado. Como assim, Marisete? Foi fácil saber que você iria se tornar rei, mas que precisava voltar para o campo para cuidar das ovelhas? O trono não veio imediatamente. Davi teve que ir para o campo, cuidar das ovelhas, matar urso, matar leão. E quando ele foi levar comida para os seus irmãos, os irmãos perguntou o que ele foi fazer lá. Ali não era o lugar dele. Ainda foi, vamos dizer assim, tirar o sarro de Davi. Quando Davi chegou lá e perguntou o que está acontecendo. Por que vocês permitem que esse gigante fale tudo isso de vocês? E Davi se posicionou naquele dia para enfrentar Golias. Mas Davi estava preparado já por Deus. Porque quando Deus mandou o urso, quando Deus mandou o leão, quando Deus mandou as lutas, o vento forte, as batalhas, a chuva de granito, Davi estava no campo, sozinho. Não. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. Lembra que o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi? Então ali Davi já estava pronto para vencer o gigante que viria. Vencer o gigante que viria. Hoje Deus quer te preparar para que você vença gigantes. Deus tem nos preparado para vencer gigantes. E eu falo que Deus permitiu eu passar pela ansiedade. Deus permitiu eu passar pela depressão. Deus permitiu eu passar pelo burnout. Porque Ele está me preparando para falar sobre isso para multidões. Para falar sobre isso para milhares e milhares de pessoas no mundo. Porque você pode enviar essa live agora para o Japão, você pode enviar essa live para os Estados Unidos, para a Califórnia, para Portugal, você pode ser um agente de Cristo e enviar essa live para os 4 cantos dessa terra. E a pessoa vai ouvir a palavra de Deus e ela vai se render ao único e verdadeiro Deus dessa terra, que é o Senhor Jesus. E amados, é muito simples. Como você faz isso, Marisete? Como você aceitou? Você o confessa como o único e verdadeiro Deus da sua vida. E Ele virá fazer morada, como Ele foi fazer morada em Davi. O Senhor, o Espírito Santo se apoderar, vai viver e fazer morada. Você vai se tornar o templo do Espírito Santo de Deus. E sendo o templo do Espírito Santo de Deus, Deus vai te manter de pé. Não quer dizer que você não vai passar por luta, por enfermidade, por dívida. Não, Deus está te preparando. O Espírito Santo de Deus a habitar em você vai te preparar, vai te fortalecer, vai te falar, ei filha, fortaleça a sua fé. Você é forte, você é corajosa, você avança. Porque eu estou contigo, eu vou à sua frente, quebrando as correntes, abrindo os caminhos. Ele te prometeu e Ele me prometeu que Ele não nos deixará um dia sequer. E você vai ter a certeza que vai ter dias que Ele vai te levar no colo. Tem dias que Ele me carrega no colo. Tem dia que eu estou exausta e eu falo, Pai, eu não dou conta, porque eu sei que não é pelas minhas forças. Não é pelas minhas forças. É pelas forças dele. E quando eu estou fraca, ele é forte em mim. Ele me levanta, ele fala, tem mais um dia, tem mais uma caminhada, tem mais alguém para alcançar, tem mais alguém para avançar, para você pegar pela mão e falar, tem vida aí, levanta que Deus é contigo. Lembre-se bem, a palavra do Senhor para mim é para você hoje, levanta e anda, ainda tem vida aí, porque o Senhor quer te moldar no processo. Ele quer te preparar para você viver o que Ele tem para você. O seu propósito. Ele quer transformar a sua vida espiritual, emocional. Onde você colocar os seus pés, você viverá o novo de Deus. Um novo passo rumo à vida de fé, propósito e ação que o Senhor tem para você. Eu quero que você seja inspirada hoje por uma história de uma mulher que está aqui te falando, que não teve dias fáceis para chegar até aqui,
que não está vivendo dias fáceis, mas que eu tenho um Deus grandioso que tem cuidado de mim. E eu sei que Deus vai colocar pessoas do meu lado para que eu possa levar a mensagem nos 4 cantos da terra. Onde você tem um amigo hoje mais longe de você, mais longe. Olha, eu tenho um amigo que mora lá em Blumenau, lá em Santa Catarina, lá na Bahia, lá em Recife. Eu não sei, você que sabe. Eu tenho uma amiga lá nos Estados Unidos, eu tenho uma amiga lá no Japão. Vamos fazer um compromisso? Envie essa mensagem para ela hoje. Vai ficar salva, compartilha com ela. Procura a sua amiga mais distante, que faz dia que você não fala com ela. Mande essa mensagem para ela, deixe ela receber essa palavra de Deus hoje, que está lá em Samuel 16:13, que diz: Samuel então apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Davi, e Davi foi preparado durante a jornada para se tornar o rei que você conhece, porque a história de Davi está na Bíblia. Você conhece. Muitos ouvirão falar de você. Muitos ouvirão falar: olha, a Flávia me enviou essa mensagem. Oi, a Estela me enviou essa mensagem. Oi, a Karen me enviou, a Mari me enviou essa mensagem, a minha amiga Mari também está por aqui. Portanto, hoje convido você a enfrentar os processos de maneira diferente. Para alcançarmos as promessas, precisamos passar por eles. Eles o que, Marisete? Pelos processos, sem desanimar, sem fugir, reclamar. Comece a agradecer, porque é preparação. Saiba que Deus é quem está esculpindo o seu caráter e preparando você para um futuro extraordinário. Deus tem algo grandioso para mim e para você. Nós precisamos entender isso e viver debaixo da poderosa mão de Deus. Por quê? Porque o processo é tão importante quanto a promessa, como ele falou aqui. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, e que você entenda, tenha uma fé sobrenatural. E hoje, obedeça a palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Que Deus cuide de você, da sua casa, da sua família. Mas eu quero que você pegue uma coisa hoje. Deus já te deu autoridade para você colocar Satanás para correr. Então determine e fale: Satanás, tira sua mão suja da minha vida financeira, da minha vida emocional, da minha vida espiritual. Eu tenho Cristo habitando em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor já me deu autoridade de expulsar demônios. Então tire a sua mão suja da minha vida, da minha casa, da minha família. Pega tudo que é seu e bate em retirada, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Compartilhe essa live, mande para quantos amigos você quiser, eu vou deixar salva. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe sua like e que Deus te abençoe. Um abraço. Te espero quarta-feira, 6h55 da manhã, aqui pelo meu Instagram. Deus te abençoe. Um abraço.